Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui reunidos e falarmos da palavra do nosso Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Gênesis, capítulo de número 21. Aleluia. Gênesis 21. Do versículo de número 8 até o versículo de número 21, para obtermos toda a história, mas nós vamos nos concentrar depois num único tema. Mas eu quero ler a passagem inteira para que nós possamos entender todo o contexto histórico da passagem. Gênesis capítulo 21, do versículo 8 até o versículo 21, mas vamos nos concentrar no versículo de número 19. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias, para que possamos compreender ainda melhor. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Ela disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho dela, Agar, não herdará com o meu filho, com Isaque. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve sua voz. Porque em Isaque será chamada tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. Então se levantou Abraão de manhã cedo, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de uma das árvores e foi sentar-se em frente dele, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. Então assentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus dos céus a Agar, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água. Então foi, encheu o odre de água e deu-lhe de beber ao menino. Era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Repita comigo só a primeira parte do versículo 19, que diz assim: abriu-lhe Deus os olhos. Vamos lá. Abriu Deus os olhos. E ela viu um poço de água. Mais uma vez. Abriu-lhe Deus os olhos. E ela viu um poço de água.
Feche os seus olhos, amado Deus, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. E queremos, Senhor, agora nos colocar nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de atuar, de falar. Nós queremos pedir, Senhor, que todo obstáculo, queremos pedir que todo impedimento, queremos pedir que toda distração, queremos pedir que tudo aquilo que impede, que atrapalha, Senhor, o Teu mover, Senhor, que seja agora eliminado, expulso pelo poder do Teu nome. Nós pedimos, Senhor, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar, de alcançar os corações, ó Deus, a todas as mentes, ó Deus, dos Teus filhos presentes e aqueles que nos acompanham. Eu te peço, Senhor, tenha total liberdade de falar conosco, em o nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Podemos assentar. Bem, queridos, o Senhor me fez meditar nesta palavra. E eu gostaria de, nesta noite, também meditar com os irmãos. Esta é uma história linda, porque ela é uma história que envolve a Abraão. Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o pai, da fé. Abraão, o homem que foi escolhido para ser aquele que traria em seus lombos a felicidade para todas as famílias dessa terra, porque foi em Abraão que nós temos o povo judeu, e o povo judeu foi o povo que Deus escolheu para ser o berço do Messias, o Salvador da humanidade. Nasceu em meio ao povo judeu, ele era judeu. Então essa é uma história linda, e essa história ela vai envolver uma pessoa chamada Agar e Ismael. Nós vamos nos concentrar nesta passagem, especificamente no versículo 19, mas eu li toda a passagem para a gente entender o contexto desta passagem. Porque nós sabemos aqui que Deus havia falado a Abraão que dele sairia um grande povo, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E todos nós conhecemos a história que a promessa de Deus ela não cai por terra. E Deus tinha feito esta promessa a Abraão e já havia se passado alguns anos. E quase uma década, se nós não quisermos ser precisos. E aqui então nós vemos que Sara resolve ajudar a Deus. Sara, ela coloca então a sua serva Agar, egípcia, para que tivesse um filho com Abraão. Quem sabe fosse desta maneira que Deus gostaria de dar continuidade ao seu nome, à sua descendência. Este é um problema muito comum entre nós. Quando Deus começa a demorar, quando Deus silencia, ou quando o relógio de Deus não bate a mesma hora que o nosso relógio, nós nos precipitamos. Nós queremos ajudar a Deus, e talvez eu já abra aqui esta mensagem, já fazendo aqui um parênteses para você que veio aqui. Não tenha pressa, deixe Deus agir no tempo dele. Nós temos a péssima mania de quando as coisas começam a demorar, a gente fica pensando, elucubrando, o que eu vou fazer? Será que Deus vai fazer assim? Será que Deus vai fazer dessa maneira? Será que eu tenho que fazer daquela forma? E aí nós nos precipitamos, mas nós já estamos ouvindo aqui uma mensagem de Deus. Você que veio buscar uma resposta de Deus, você que está esperando uma resposta de Deus, eu já quero dizer que Deus já está falando no princípio já desta mensagem. Espera, calma, não faça nada, não tome nenhuma atitude ainda, deixa Deus conduzir, porque na hora certa vai acontecer. Amém? Bem, mas a história aqui nos mostra então que Sara
então propõe, Abraão então aceita o trato, e aí então vai nascer Ismael. Ismael nasce, e até então Abraão e Sara pensam que de fato ele seria o descendente, que ele seria aquele em que Deus cumpriria as promessas, mas na verdade não seria bem assim. Nós sabemos que a promessa de Deus se cumpre passado aproximadamente 25 anos. 25 anos, repita comigo, 25 anos. Quantos anos você está esperando a promessa de Deus? Ah, irmão, faz uns 3 cultos que Deus falou comigo e ainda não se cumpriu. 3 cultos? O mês passado Deus falou comigo, no final do ano Deus falou comigo, mas estamos em julho ainda. Eu quero dizer que Abraão esperou 25 anos, não importa, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Não pense que vai dar errado, porque às vezes a gente pensa, vai dar errado, o Senhor está demorando, vai encavalar as coisas. Não vai não, fica tranquilo, porque Deus, ainda que morra, Ele faz ressuscitar, porque Ele é todo poderoso, glória a Deus. E aí nós vemos então que a história vai começar. Deus então faz com que Sara engravidasse, e agora viria de fato o descendente, o prometido, que era Isaac. Só que agora Ismael já estava lá, Ismael já era o mais velho entre aspas. Sara estava preocupada, porque agora ia nascer o seu filho, e o seu filho agora ia ter que conviver ali com Ismael, o filho da escrava, que era filho de Abraão. Ou seja, Isaac ia ter um meio-irmão, porque era só um irmão por parte de pai. Sara estava preocupada com a herança, Sara estava preocupada com o futuro, e Sara já começa ali a dar sinais. Mesmo na gravidez de Agar, nós já vimos que houve alguns desentendimentos. Se nós virmos alguns capítulos para trás, capítulo 16, nós vamos verificar isso. Já na gravidez já começou a ter problema, porque Agar já começou agora a se levantar contra a sua senhora Sara, e a coisa começou já não dar muito certo, até que de tanto ser afligida, ela então resolve fugir. Mas lá no deserto, quando ela fugiu, Deus encontrou com Agar. Deus encontra-se com Agar e fala: Agar, volta. Agar, se humilha perante a tua senhora. Agar, eu tenho promessa para o menino, eu tenho promessa para você. Você será um grande povo virá de ti, mas você precisa voltar, você precisa se humilhar, e você precisa deixar as coisas acontecerem. Deus está dizendo para você: se humilha. Deus está falando para você: volta atrás. Deus está falando para você: dá marcha ré no seu carro, porque aí as promessas de Deus não hão de fugir da sua vida. Isso foi o que aconteceu lá atrás. Mas agora o menino, ela voltou, se acertou com a sua senhora, e agora ele está convivendo. O filho nasceu, e o menino já estava aqui por volta aí de uns 16 anos, quando Isaac estava sendo desmamado com aproximadamente 3 anos. Foi o texto que nós lemos. Abraão vai dar uma festa, o menino será desmamado. Isaac já tem idade de ser desmamado, 3 anos. E aí o texto vai nos contar que as coisas não estavam resolvidas. As coisas não estavam bem resolvidas, e no coração de Sara havia uma coisa: este menino não vai herdar juntamente com Isaac. Não vai. Talvez Sara até pensou assim: eu me precipitei, e eu preciso agora de alguma forma ajustar as coisas. Foi um erro que eu cometi. Eu não deveria ter feito isso, mas agora já fiz, e precisa se consertar. E aí ela começa a ver os indícios, ver o que estava acontecendo ao seu redor. E quando o menino estava sendo desmamado, Isaac, há uma situação. A situação é que o menino Ismael começa ali a zombar de Isaac. E aí é a gota d'água.
É o momento, era tudo o que se precisava para Sara então ser incisiva. E agora ela toma uma séria decisão, chega a Abraão e diz: olha, manda ela embora. Manda ela embora porque não tem condições de o nosso filho Isaque. Certamente Ismael já mostrava indícios ruins, queriam perturbar ainda mais aquela família. E o Senhor, Ele homologou isso. Não pense que isso foi uma decisão somente de Sara, porque quando Abraão resistiu em não tomar essa decisão junto com Sara, o próprio Deus falou com Abraão: não, é necessário que assim se faça. Só que Deus tinha feito promessa também para Ismael. Deus tinha feito promessa também para Agar. Deus fez uma aliança que a gente pode chamar de aliança agárica. É a aliança Agar, a aliança que eles seriam um grande povo, uma grande nação. E acontecesse o que acontecesse, Deus fez uma promessa, Deus tinha uma aliança. E isso é muito importante, porque se Deus fez uma promessa na sua vida, aconteça o que acontecer, Ele irá cumprir. Você crê nesta palavra? Diga glória a Deus. Essa é a história que está por trás. Agora então, Abraão adere então a Sara e diz: está bem, então vou despedir Ismael. Preparou, chamou ali e falou: olha, não tem condições mais, você vai ter que voltar para a sua terra, volte lá para o Egito, não tem condições, você vai ter que ir embora. Ele ali prepara as coisas, água, dá para a mãe, dá para o menino e fala: olha, agora vocês vão seguir o seu caminho. Certamente o coração de Abraão estava cortado, mas em meio às dores dos nossos corações, em atender aos nossos, aprender a obedecer a Deus. Antes de obedecer os nossos desejos, antes de obedecer aquilo que nós queremos, nós precisamos aprender esta lição. Primeiro, obedecer a Deus. É interessante que uma oração tão simples, que é a oração que Jesus ensinou, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas parece que a gente quer que no céu seja feita a vontade nossa aqui da terra. Senhor, faz do jeito que eu quero. Senhor, faz do jeito que eu estou pedindo. Senhor, eu quero assim. E a gente quer ensinar a Deus. A oração já diz: não é o que você quer, é o que Deus quer. É o que o céu escreve. Se o céu escreveu, a terra tem que aceitar. Nós queremos fazer a inversão de tudo isso. E Abraão aqui ele creu. Abraão, ele sabia que Deus cuidaria do menino, que Deus cuidaria da descendência do menino, porque o Senhor, Ele é fiel, e Ele escolheu a melhor parte, que foi obedecer a Deus. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo nesta noite. Nós precisamos tomar uma decisão séria, de obedecer a Deus, e fazer a vontade de Deus ser cumprida, tanto na terra como no céu. Nós só queremos que Deus cumpra a nossa vontade aqui na terra. Mas em nome de Jesus, você vai mudar hoje. Você veio aqui para aprender esta lição. Você vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu não dou um passo sequer sem saber qual é a tua vontade. Quer que tudo dê certo? Quer que as coisas encaminhem na sua vida? Quer que as coisas cheguem a resultados melhores? Quer ter menos decepção? Quer passar por menos problemas? O segredo é esse: começa a consultar a Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que tu queres? Senhor, como eu devo proceder? Eu tenho certeza que você não se decepcionará, porque a vontade dele no céu será cumprida aqui nessa terra. Muito bem, avancemos aqui. Então agora Sara despede Agar, Agar pega o seu filho Ismael e agora sai, como o texto diz, errante pelo deserto, sem saber para onde ir, caminhando pelo deserto.
E o texto vai nos mostrando aqui que a água se acaba. A água acabou. Mas precisamos enfrentar o deserto. Diga assim: nós precisamos enfrentar o deserto. Se Deus está conosco, nós não podemos temer enfrentar o deserto. Não importa qual seja a situação, escolha sempre passar com o Senhor Jesus. Não importa qual seja a decisão, se ela for a decisão dada pelo seu Deus, tome essa decisão, porque o Senhor vai te honrar no final. Agora aqui nós chegamos no cerne de onde nós queremos tratar. E aqui então eu queria dar o tema para este ponto que eu gostaria de frisar e acentuar nesta passagem, que é olhos que não enxergam. Repita comigo: olhos que não enxergam. Hoje falou bastante de visão, né? Falou de olhos. Para quem estava antenado, percebeu que Deus foi falando de Deus ver você, né? De os olhos, a irmã Ângela falou aqui. Então a temática hoje é exatamente isso: olhos que não enxergam. Olhos que não enxergam nós podemos chamar de ótica fraca, não é isso? Ótica fraca, visão com escamas, visão turva, visão míope. A pior coisa que tem é a gente não poder enxergar. Deus entregou ao homem alguns sentidos, e dentre eles um dos mais importantes é a visão. Um homem que não enxerga, ele é um homem que passa por muitas dificuldades. Ele pode até não falar, ele pode até não ouvir, mas se ele enxergar, ele consegue resolver algumas coisas ainda como uma vida de um cidadão normal. Mas quando ele perde a sua visão, a coisa realmente fica caótica. E aqui o que nós queremos falar nesse trecho aqui é justamente isso. Esse é o cerne do que nós vamos falar. Nós podemos falar também de visão física. Repita comigo: visão física. Como encontrar e detectar as partículas, vírus, bactérias, enfim, uma série de outros corpos que são invisíveis ao nosso olho nu. Então nós conseguimos ver através do telescópio, através do microscópio, a maestria de quem? Do nosso Deus, a perfeição do nosso Deus, porque Ele, como um arquiteto, como um criador, Ele criou todas as coisas de forma perfeita, e o nosso olho, a nossa visão, nos ajuda a nós vermos tanto aquilo que está ao nosso redor, quanto aquilo que está distante, ou até mesmo por esses equipamentos, vermos aquilo que é tão mínimo e aquilo que é tão grande. Mas seja qual for a dimensão, em tudo isso é possível nós agradecermos, louvarmos e visualizarmos a glória do nosso Deus e o tamanho do nosso Deus. E se nós víssemos tudo? O que seria se nós víssemos tudo? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem algo que todos nós almejamos, que é enxergar o que há de ser no futuro. Quem aqui não gostaria de dar uma espiadinha no futuro? Levante a mão aqui quem vai ser. Eu não quero ver nada do futuro. Nós somos propensos a isso, a querer saber o que há de acontecer. O adolescente, ele fica vislumbrando o que ele vai ser quando ele crescer. Quando eu tiver 30 anos, eu quero ser assim, 40 anos, eu quero ser assim, eu quero estar com isso, eu quero estar com aquilo. Todos nós temos este almejar. Todos nós almejamos isso. Quem não quer espiar alguns anos à frente? É certo que nem todos ficariam tão felizes. Eu, particularmente, prefiro não saber. Eu prefiro não saber, mas encomendaria ao meu Senhor.
e creria no meu Senhor, sem medo, nos seus cuidados e na sua orientação. Ainda que Deus fale assim, você pode olhar o seu futuro, olha, não, Senhor, eu deixo o meu futuro nas tuas mãos. Eu prefiro que o Senhor encaminhe os meus caminhos. Eu prefiro que o Senhor dirija os meus passos. Eu prefiro que o Senhor me dê a direção. Eu não quero ver lá na frente, porque isso também traz problema. Quando nós visualizamos o futuro, muitas vezes nós nos tornamos ociosos em vez de diligentes. Se você olhasse o que você seria, por exemplo, hoje 2 faculdades, teologia, direito, pós-graduação em direito, graças a Deus, Deus me deu um bom emprego, me deu uma ótima família, me deu um lar abençoado. Se eu tivesse visto tudo isso quando eu tinha apenas 15 anos de idade, será que eu teria tido o mesmo empenho? Eu vou ter mesmo. Eu sei que vai acontecer, eu vou ficar na boa. Lá na frente, quando eu tiver com 45 anos, eu vou estar com o meu carro, eu vou estar com a minha casa, eu vou estar com esta esposa, eu vou estar assim, 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 assim. Então muitas vezes sabermos o futuro, olharmos o futuro, pode nos tornar o quê? Ociosos em vez de diligentes. Mas como você não sabe o futuro, você confia em Deus e fala, eu vou trabalhar, e você diz, eu vou confiar, eu vou crer, o Senhor está comigo, eu vou domingo na igreja, eu vou dar glória a Deus, eu vou louvar, eu sou adorador, eu vim para adorar, eu quero adorar, eu vou adorar. E quando você vai fazendo isso, Deus está lá, traçando o seu caminho, traçando o seu destino, colocando você na rota certa, e quando chega lá na frente, você levanta a mão e dá glória a Deus, porque o Senhor fez e foi fiel na sua vida. Conhecer o futuro também pode nos deixar vãos em vez de humildes. Você já sabe como vai ser. Pode também te desalentar em vez de confiar. Em vez de você confiar, você passa a ser desalentado. Porque você fala, não, vai dar tudo errado, isso aqui vai ter que passar por isso, não, então eu não quero. Então, irmãos, o futuro nós precisamos encomendar ao Senhor. Nós estamos falando aqui dos olhos que não enxergam. Algumas coisas nós precisamos visualizar, algumas coisas nós precisamos enxergar, algumas coisas nós precisamos realmente ver com nitidez para não errarmos. E eu estou aqui falando acerca do futuro. Mas se nós enxergássemos o mundo espiritual, e aí? Ao nosso redor, o que tem, pastor Edivaldo? O que tem ao nosso redor? A Bíblia já fala no Salmo lá, ao nosso redor acampa os anjos do Senhor. Mas você não enxerga. Você não consegue enxergar. Você muitas vezes tem medo. Você que está aqui nesta noite, que está me ouvindo, talvez você fale assim, olha Maria, eu estou com muito medo. A pandemia não acaba, parece que o negócio está indo e piorando. Quando parece que vai melhorar, tudo piora. Eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de não ter mais dinheiro, eu estou com medo de ser despejado, eu estou com medo de ser acometido pela essa enfermidade, eu estou com medo de perder um familiar, eu estou com medo. Sabe por quê? Porque você não consegue enxergar o mundo espiritual. Você está olhando as coisas com os olhos naturais. Mas se você abrisse os seus olhos espirituais, você poderia enxergar as promessas de Deus, e você veria que Deus está no controle da sua vida. Não foi assim que aconteceu com Agar? Deus não tinha falado, olha lá no capítulo 16, ele disse para ela, o próprio anjo do Senhor, e quem estuda teologia sabe que o anjo do Senhor é uma teofania. Teofania é uma aparição de Deus em forma humana. Ele aparece para Agar e diz para Agar, olha, de ti eu farei uma grande nação. Agora ela está no deserto, acabou a água, o menino já está desfalecendo, e o que ela esquece? Das promessas. Ela esquece das promessas. Na cabeça de Agar talvez passava assim, vou morrer.
no deserto, perdido, não sei para onde eu vou, e agora? Agora resta a mim morrer. Resta para mim morrer. Eu vou colocar o menino embaixo desse pequeno burro aqui. 16 anos, era um adolescente. Coloca-me lá, já estava desfalecido. Eu falei, eu vou ver agora ele morrer e eu também vou morrer. Sabe por quê? Porque ela esqueceu, ela não está conseguindo enxergar. Deus precisa abrir os nossos olhos muitas das vezes para enxergarmos as suas promessas. Usou a oração de quem? Do menino. Deus está falando com você. Meu pai é isso, minha mãe é isso, minha mãe é do ciclo de oração. Não, olha, tem hora que tem um caso particular, é com você precisa clamar, você precisa chorar, porque Deus vai te ouvir. Ah, não, mas eu não sou como meu pai, eu não sou como a minha mãe. Deus está falando para você, adolescente, clama, chora, pede, porque Deus vai ouvir a sua oração. Aqui no caso de Ismael, foi exatamente isso. Deus não ouviu Agar, Deus ouviu o menino. Que maravilhosas são as promessas do nosso Deus. Se você enxergasse o mundo espiritual nesta noite, você estaria aí levantando a sua mão e dando glórias e glórias e glórias e glórias e glórias, porque o Senhor te guardou, porque o Senhor te sustentou e porque Deus tem um futuro brilhante para você que você nem imagina, mas que Ele já decretou. Aos anjos do Senhor estão os anjos do Senhor ao nosso redor, espíritos ministradores. A palavra de Deus nos diz, veja também que o próprio caso de Eliseu, segundo Reis, capítulo 6, vai falar acerca de Geazi. O exército sírio tinha cercado agora, e agora o moço Geazi chega até Eliseu e diz: olha, nós estamos cercados, o exército sírio nos cercou, o que há de ser de nós? O homem de Deus, Eliseu, sabia que com aquele olho carnal, talvez, Geazi não estava enxergando, mas se ele abrisse os olhos espirituais, ele poderia ver a mão do Senhor, ele poderia ver o livramento do Senhor, ele poderia ver o próprio Deus que estava ali atuando, e foi exatamente o que Eliseu fez. Leia lá em 2 Reis 6, você vai ver que ele vai fazer uma oração e vai pedir para Deus abrir os olhos de Geazi. Quando Deus abriu os olhos de Geazi, o que Geazi viu? Cavalos, carros de fogo, por trás do exército, todos cercando, ou seja, o livramento de Deus estava ali, mas a olho nu eles não conseguiam ver, Geazi não conseguia ver. Deus está falando com você nesta noite, você que está com medo, você que está triste, você que está encabrunhado, você que está desesperançoso, você que está desesperado, eu quero dizer para você que você precisa dizer: Senhor, abra os meus olhos, Senhor, eu preciso enxergar, Senhor, eu preciso ver o teu livramento, porque o Senhor fez promessas na minha vida. Deus está guardando você 24 horas por dia. Levante a sua mão e agradeça a Deus. Deus está livrando você 24 horas por dia. Agar e Ismael morrendo de sede, e a água estava lá. Você entendeu? Eles estavam morrendo de sede e a água estava lá. Olhos que não enxergam.
Repita: olhos que não enxergam. Fala para alguém que está do seu lado assim, ó: há fontes junto de nós. Você pode crer nesta palavra da glória? Da lavaçu que manda e abrado e erreva sérias. Abra os seus olhos, deleca manda e afasto. Você está esperando algo mirabolante, você está esperando algo espetacular, você está esperando um milagre, você está esperando descer algo do céu. E está pertinho de você a saída, a solução, o escape. Agar tinha um primeiro problema, que era a incredulidade. Por que incredulidade? Deus não tinha falado que dele sairia uma grande nação? Se os dois morressem, como é que ia ter outra nação? Deus não havia dito que deles descenderia um grande povo? E vocês sabem qual é o povo, né? São os árabes. Os árabes são fruto de descendência dos ismaelitas, de Ismael. Quem é o povo mais rico? Um dos povos mais ricos da terra: judeu e árabe. Dizem aí que as maiores fortunas estão nas mãos dos judeus e dos árabes. Por quê? Porque Deus fez promessa a Abraão. E a promessa que Deus fez a Abraão era que tanto o seu filho Ismael como o seu filho Isaque, eles seriam um grande povo e eles seriam abençoados. Ismael, os árabes, e Isaque, os judeus. Agora, irmãos, tem gente que fica questionando assim: por que Deus não dá bênção material para nós? Eu vou falar para você o segredo hoje. Pode ser que você não vai gostar, mas eu vou contar o segredo para você. Promete que vocês não vão fazer campanha contra mim? Diga glória. Então eu vou dizer: as bênçãos materiais foram prometidas ao povo judeu, e as bênçãos espirituais foram prometidas para a igreja. As riquezas dos judeus, embora não sejam grandes, espetaculares, monetariamente falando, elas não vão poder sair daqui para outra dimensão. Elas vão ficar aqui, porque elas são terrenas. Mas as bênçãos da igreja arabaduquecérias, elas vão passar daqui para a eternidade, porque serão toda a herança de Cristo que será dispensada para todos nós. Carai, você pode levantar a sua mão e glorificar? Eu quero pedir ao Senhor que abra os seus olhos, porque eu tenho certeza que, embora você levantou a mão, você ainda não consegue perceber o peso disso. Ah, mas eu queria ter ouro, eu queria ter prata, eu queria ter diamante. Você não tem noção. Você não tem noção do que Deus reservou para mim e para você, a igreja do Senhor. Se você estudar soteriologia, você vai perceber que ele disse assim, ó: tudo aquilo que é de Cristo será também nosso. Você não tem noção disso. Tudo aquilo que é de Cristo também será nosso. Ou seja, nós seremos co-herdeiros. Sabe aquele irmão mais velho, cheio da grana assim, que você chega e fala assim: é meu irmão. Aquele camarada é meu irmão. Você pode falar isso de Jesus, querida. É o meu irmão mais velho. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Ele ressuscita mortos. Ele tira o homem que está lá na Cracolândia. Ele salva, ele liberta, ele cura. Ele tira aquele que está na sarjeta, alcoolizado, cheio de demônio. Ele expulsa os demônios. Ele dá nova veste, ele coloca ali em cima para cantar, para louvar, para pregar, para
para ministrar na vida de outro. Esse é o meu Jesus, o meu irmão mais velho. Ele tem poder de fazer qualquer coisa e eu sou co-herdeiro com ele. Dará subir a décia. Abra os seus olhos em nome de Jesus e comece a ver as riquezas que estão na sua mão. Era ali o que estava acontecendo com Agar. As promessas estavam sobre eles, e eles com medo de morrer. Não vai morrer, não vai ter morte. Não vai ter morte, tem promessa. Não vai ter morte, tem promessa. Labaducandavassai. Não vai ter morte, tem promessa. Aramanduri Cássia. Toma posse, não vai ter morte, tem promessa. O poço já estava lá e eles estavam chorando porque não tinha água. A pior coisa que tem é a gente chorar por aquilo que a gente já tem. Já pararam para pensar nisso? Você chorar por uma coisa que você já tem? Senhor, me dá, e você já tem, e não está vendo que está lá. Eu quero pedir a Deus em nome de Jesus nessa noite, você toma posse dessa palavra se você quiser. Se você quiser, você vai falar assim: Senhor, abra os meus olhos, eu preciso ver o que eu já tenho. Já está lá em casa, Arabaducandécia, já está lá na seção do teu trabalho, já está na sua vizinhança, já está no seu bairro, já está no seu bolso, já está perto de você, já está na sua família, mas você não consegue ver, porque os seus olhos estão fechados, estão turvos, você não consegue enxergar. Era o que estava acontecendo. O primeiro problema era que Agar estava incrédula. Por isso que eu estou dizendo, se você quiser, porque se você crer, você foge da incredulidade, já vence e já dá o primeiro passo. O incrédulo não alcança nada. Primeira coisa é crer, porque Deus se agrada daqueles que têm fé. É a primeira coisa. Se você não crê, não agrada a Deus, então não tem nem como chegar perto dele. Então o primeiro passo é crer. A segunda coisa é que Agar, ela estava no deserto. Deserto significa o quê? Digam para mim aí o que você pensa quando fala em deserto. Deserto é problema, não é? Deserto é doença. Não dá porque a hora já se foi, mas a gente poderia aprofundar. O que eu tenho que eu não consigo enxergar? Você tem um talento. Deus já entregou na sua mão algo que você é capaz de fazer, mas você não está usando, você não está enxergando. Deus colocou um potencial na sua mão. Você consegue fazer uma coisa que o outro não consegue. É isso que Deus te deu. É o teu poço, é a tua fonte, está lá, usa. Tem gente que está esperando Deus transformar, criar ali um lago no meio do deserto, quando na verdade é só olhar do lado esquerdo que já tem um poço cavado. É só colocar lá o bode, puxar água e beber, que você não vai morrer de sede. É isso que Deus está dizendo para nós essa noite. Nós precisamos mudar a nossa ótica. A nossa ótica está fraca. Nós estamos míopes. Nós só estamos olhando por um prisma, quando na verdade está lá do nosso lado a saída, a solução, o socorro, o escape. Se você crê nesta palavra, coloque-se de pé em nome de Jesus. Aramanduia segue andaiavácia. Esta é a mensagem de Deus para você nesta noite. Olema canduiavassé. Tu me diga na yahaya sone face lemoyore bacandorevácia. Muito pior que não enxergar coisas físicas ou psicológicas é não enxergar espiritualmente. Eu falei de coisas aqui mais voltadas para o bem, benéficas, mas eu poderia falar de outras coisas que você também não está enxergando. Eu vou ser rápido, mas o Senhor vai alertar você.
Deus precisa abrir os seus olhos para você não entrar nessa enrascada. Você está cego, você não está vendo, você está entrando numa enrascada. Você não está vendo, mas você está entrando numa emboscada. Você está numa emboscada, porque você não está pedindo visão a Deus. Você está entrando numa armadilha. Deus está falando com você e com alguém aqui. Cuidado, você vai entrar numa armadilha. Peça para Deus abrir os seus olhos. Pare aí, pare aí, pare aí. Não dê um passo mais. Há um laço e você não está enxergando. Tudo porque você não quer enxergar. Você não está pedindo para Deus te mostrar. Coisas boas estão ao nosso lado e a gente não vê, mas também coisas horríveis e terríveis. Abra os seus olhos para você não cair nessa tentação. Abra os seus olhos. Peça para o Senhor para você ver o que está acontecendo. É uma isca. Tem uma isca preparada, é um engodo. Não caia. Peça para Deus abrir os seus olhos para você não entrar nesta isca. Peça para o Senhor abrir os seus olhos para você sair dessa trilha de destruição. Você precisa sair dessa trilha de destruição. Você precisa enxergar o mal que você está causando. Você precisa enxergar o mal que você está causando. Deus está falando com você nesta noite. Você precisa abrir bem os seus olhos. Você está causando muito mal a outras pessoas. Pare com isso. Isso é coisa de pessoas cegas, que estão indo rumo ao abismo eterno. E isto é preciso você clamar hoje, urgentemente, para Deus abrir os seus olhos. Você precisa, a última coisa, você precisa pedir a Deus para te mostrar quão caótico está o seu estado espiritual. Maria, pandemia, a igreja não abre. Maria, eu quero ir, mas não vou, e o negócio está indo, estou afundando. Não é desculpa, não é desculpa para você estar nesse declínio espiritual. A duplicar mandaia faço. Deus está falando com você nesta noite. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Eu posso testemunhar aqui a vocês de mim mesmo. Começou a pandemia, cortou, tivemos problemas, começou uma outra situação, mas Deus me deu graça e eu consegui fazer uma coisa que em tempo outro eu não conseguia: levantar de madrugada para falar com Deus. Pandemia, muito obrigado. Agora eu consigo levantar de madrugada e orar e falar com o meu Deus. Pandemia foi maravilha. Aprenda nos momentos difíceis, nas situações terríveis, não desagradar ao teu Deus, abraçar ao teu Deus, criar coisas novas com o teu Deus, aumentar a sua intimidade com Deus, porque o próprio Jesus diz, a mulher samaritana diz assim: olha, não é nem lá e nem cá que tem que adorar, mas os verdadeiros adoradores não precisam de igreja, não precisa de ninguém aqui, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. É na segunda que você tem que adorar quando for trabalhar, é de madrugada, é na terça, é na quarta, é na quinta, é vindo, é não vindo, não importa, a casa aberta ou a casa fechada, você precisa melhorar a sua intimidade com Deus. A hora já se foi e já explodiu o meu tempo. Mas que você veja nesta noite o que Deus já providenciou para você. Que você veja nessa noite o escape de Deus. Diga glória. Eu vou falando e você fala glória. Você veja o que Deus providenciou. Você veja o escape de Deus. Você veja a saída de Deus. Você veja a solução. Isso não é para perdimento. Não será para pior.
é o livramento e é o socorro. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.